Olá, meus amigos e minhas amigas do Bate-Papo do Varejo. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. E hoje eu tenho aqui um cara super especial, um convidado que vai trazer muitas informações para a gente hoje no Bate-Papo do Varejo. E eu quero dizer uma coisa, informações polêmicas, tá? Na verdade, o que ele vai falar com a gente aqui é algo que eu estou louco para falar há muito tempo e eu achei um cara aqui que realmente vai entregar alguma coisa que pode ser diferente aí dentro da sua cidade e você, varejista, pode participar mais. Bom, primeiro eu quero, antes de apresentar quem está do meu lado aqui, eu quero te convidar para você se inscrever no meu canal, tá? Faça sua inscrição no meu canal e não esqueça de curtir esse vídeo, porque aí nós temos as redes sociais que vão entregar mais informações para você. Quando você se inscreve, assim que eu posto um vídeo, vai aí para você em primeira mão para dizer para você as informações que eu estou colocando aqui para você para te ajudar no varejo. Bom, eu tenho aqui do meu lado aqui o Walter Braga, um cara fantástico, um profissional fantástico, além de um grande profissional, um amigo. E eu tenho, dentro desse tema que eu quero trazer para ele aqui, eu tenho ele como muita referência. Ele é um cara que é pré-candidato a prefeito na cidade que ele está, ele é advogado, ele é presidente da associação e ele é também proprietário de uma loja, de um supermercado. E isso traz para a gente um contexto que nós estamos querendo debater o tempo todo. Durante todo esse processo aqui, a gente sempre tem visto aí muitas polêmicas sobre decretos que as prefeituras estão colocando e sobre essa toda turbulência que está acontecendo na política. E o varejo, o comércio em si, está aí, a Deus dará, sem saber quais as posições que deve tomar diante da política. E é sobre esse tema que eu quero falar aqui com o Walter Braga. Walter, muito obrigado pela sua presença, ceder esse espaço aqui, né? Conceder esse espaço para mim, para que você possa aí explanar essas dúvidas para a gente. Obrigado, Walter. Fala, Ederson, tudo bom com você? Como é que estão as coisas aí? A honra é minha, o agradecimento é meu de participar do seu canal. Eu acho muito bacana, um canal muito produtivo, com informações muito atuais e muito relevantes, tanto para a área varejista como para a área de pessoal, né, para engrandecimento pessoal de todo mundo. Eu acredito que é um canal que todo mundo deve seguir e deve acompanhar. Hoje vamos falar um tema um pouco diferente, um tema um pouco... fica no limbo, né, que fica na meia conversa. Quando a gente fala de política, muita gente torce o nariz, mas eu acho que toda essa liderança que os lojistas têm, ou têm que assumir em suas lojas, ela deve ser voltada também, ou trabalhar também dentro da área política. Como a gente vai discutir hoje, vai discutir nesses momentos, você vai ver como é importante a participação do empresário, a participação da pessoa que vive numa cidade, que vive numa sociedade, na política, a participação dessa pessoa na política. Vamos lá. Ô Walter, e é bom demais a gente falar sobre isso, e eu já vou deixando para você aqui, para que você faça nos comentários da rede social, que você possa fazer perguntas para a gente. Eu tenho certeza que o Walter vai te responder, vai te ajudar aí na sua cidade, para você tomar essa posição aí, e com certeza, dentro aí do relacionamento político que ele tem, ele também vai poder te ajudar na sua cidade. Bom, ô Walter, esse é o tema que eu tenho visto demais de diversos decretos, prefeitos que às vezes não sabem o que acontece dentro das lojas, e diante de toda essa pandemia, diante de toda a situação de crise que nós estamos vivendo, economicamente, crise de saúde, econômica, e agora parece até uma crise política, quando você começa a observar que o próprio comércio, o próprio varejo não sabe lidar com a situação política em resolver esses decretos. Walter, como que hoje um varejista ele precisa se posicionar diante desses decretos que você percebe, eu percebo muito claro, às vezes decretos assim, meio sem lógica para algumas lojas? Então, Ederson, o que eu percebo é que nós vivemos, como a gente vive uma crise de liderança muito grande, e você, como coach, você fala muito isso também, né? As pessoas, elas não estão tomando protagonismo, tanto da sua vida como da vida política, ou da vida em sociedade. Então, quem tem condições... Eu guardo uma frase, muita gente me pergunta, por que eu resolvi mexer com política? Por que eu resolvi entrar nesse meio?
E eu cito uma frase do pai de um amigo meu, quando eu fazia zootecnia. Eu sou zootecnista, não sei se você sabe. Quando eu fazia zootecnia lá na Universidade Federal de Lavras, esse pai desse amigo meu falou o seguinte: aquele que tem condição, que teve oportunidade na vida de estudar, de abrir a mente um pouco, ele deveria ser obrigado a participar da política. Deveria ser obrigado a participar do processo político. Isso ficou na minha cabeça. Então, eu sempre participei meio nos bastidores e agora um pouco mais ativamente. E o que eu vejo? Nesse período, vamos colocar aí durante 10, 20 anos, a liderança ou as noções de liderança ficaram em segundo plano. Nós não percebemos pessoas nas próprias lojas, você conhece, você não vê colaborador que quer tomar posição de liderança, que quer se transformar num chefe de setor, num gerente. Nós temos dificuldade de achar líderes, de encontrar líderes. E muitas vezes aqueles que são líderes naturais ou que são líderes pelo destino, né, pelo caminho que a vida tomou, ele não quer participar da política. Ele tem aversão à política. E o que a gente vê com isso? Pessoas cada vez mais despreparadas assumindo os postos políticos. E hoje, tanto que a gente percebe até aí, com essa vinda a ideia do Partido Novo, de muitos empresários quererem voltar os olhos para a política, como essa necessidade ficou premente dentro da política e dentro da visão dos empresários. E, falando tudo isso, só para concluir, o que eu percebo? Os políticos atuais, a grande maioria, eles estão despreparados para crises. O Brasil não é um país de muita crise. Verdade. Então, nós ficamos nas mãos, vamos falar assim, não por mal isso, mas é uma consequência natural, aconteceu, não é uma coisa errada, é uma coisa que aconteceu. Nós estamos nas mãos de pessoas que acham muito e medem pouco, entendeu? Nós não temos medidas consideráveis, nós temos muito achismo. Eu acho que é assim, vou fechar tudo. Não, eu acho que não é assim, vou liberar tudo. Então, esse é o grande problema. São pessoas, em tese, despreparadas, que olham pelo buraco da fechadura, não veem o todo e tomam decisões que afetam a vida de todos. Ô Walter, mas claro, não dá aqui para mim culpar as atuais administrações públicas, porque, na verdade, o que eu estou querendo trazer como tema aqui, você como varejista, e como presidente de uma associação, eu quero trazer como tema aqui a importância desse proprietário de loja, ele participar da política. Ou seja, na verdade, se há um decreto hoje dentro das cidades, e esses decretos eles são pelo achismo, conforme você falou aí, eu também concordo com você, sem métricas nenhuma, sem nenhuma medida, sem nenhum padrão, até porque nós não temos esse padrão, tem gente que se justifica isso, mas não há nenhum momento o convite para esse varejista participar de uma solução. E eu acho que o pior, não há um impulsionamento do varejista de ir lá e participar disso. Por quê? Eu vejo muitos varejistas correndo do PROCON, correndo da vigilância sanitária, ou seja, em vez de ele atrair, aproximar desses órgãos, participar efetivamente, porque todos eles querem algo bom, que seja positivo para todos nós às vezes, eu entendo isso, muitos varejistas afastam. Isso é realidade ou não dentro do varejo e dentro da política que hoje eu vejo dentro das lojas? Com certeza, você falou tudo e você alertou por uma outra questão. Nós começamos no geral, nós começamos a olhar para problemas em momentos de crise. Você falou do PROCON, vou te dar um exemplo. Aquelas chuvas que ocorreram no mês de janeiro e fevereiro levantaram uma questão da limitação de produtos por loja, porque o povo estava entrando nas lojas. Você está falando das chuvas em Minas Gerais, que ocorreram em Minas Gerais. Isso. Em Minas Gerais. Então, no momento de crise, muitos levantam, pode limitar, não pode limitar, qual que é o papel do PROCON nisso? Hoje, numa nova crise, nós vemos de novo, nós levantamos as vozes e queremos discutir. Mas aí entra o que eu falei lá atrás, a falta de liderança, ou a falta de vontade participativa. Hoje, nós não assumimos o protagonismo. Dentro da nossa sociedade. Quando eu falo de achar muito,
Não estou falando também como querendo culpabilizar o prefeito, o governador, ou o próprio presidente e seus assessores no geral. Mas uma questão que eu vou levantar para você entender. Uma cidade igual a minha, que tem 20 mil habitantes, ela é muito diferente de uma cidade igual a sua, que tem 100 mil. De uma cidade igual Belo Horizonte, que tem 4 milhões. Então, as medidas deveriam ser as mesmas para todas as cidades? Acredito que não, né? Exatamente. O meu funcionário no meu supermercado ele não usa transporte público, até porque não tem transporte público na minha cidade. Ele vai com o seu próprio veículo, bicicleta, carro ou a pé. Qual a chance de contato social nesse caminho? Um funcionário de supermercado em Belo Horizonte, ele necessariamente, ou na maioria das vezes, ele precisa do transporte público. Qual a chance dele se contaminar durante o transporte público? É diferente. Não pode ser o mesmo decreto. Não pode ser as mesmas regras. Algumas podem ser as mesmas, outras não. Aí você me pergunta, e o que o varejista tem com isso? Ele tem que participar. O varejista, principalmente o varejista de supermercado, seja ele pequeno ou grande, ele tem uma função social muito grande na cidade dele. Todo varejista tem, no mínimo, 3, 4, 5 funcionários, chegando a 60, 100, 200, 1.000 funcionários. Ele tem uma responsabilidade social também com a entrega de alimento, com fornecimento de alimento para a população. Então, o que a gente percebe? Ele tem uma responsabilidade social um pouco maior. Ele deveria assumir o protagonismo dele na sua cidade, na sua região. Agora, você me pergunta, como? Como fazer isso? Aí já é uma questão a ser discutida. Concordo com você, nós temos que discutir o como. É isso aí. E aí, Walter, que eu fico sempre colocar os modelos de decretos que a gente vê. Eu tive, assim, visto, melhor, eu vi um decreto, e isso até me assusta, um decreto onde um prefeito ele coloca as lojas para fechar às 5 horas da tarde, ou seja, abre 8, fecha às 5 horas da tarde. Numa cidade pequena, igual você falou, num porte pequeno. Qual o medo desse prefeito? O medo desse prefeito está muito claro que ele não quer perder a próxima eleição. Ele não quer uma vítima ali de óbito, né, um óbito ali nessa cidade dele, porque seria uma repercussão muito negativa. Isso faz sentido? Pode fazer para ele. Mas o que ele está fazendo? Aglomerações na porta das lojas, porque o tempo é muito limitado para se comprar. Outra coisa, ele está exigindo que as pessoas façam compra através de aplicativos. Excelente, né? Poderia ser uma modalidade e que funciona. Mas o que acontece? Não está tendo tempo hábil diante da tal demanda para que essas pessoas possam fazer higienizações corretas e entrar na casa das outras pessoas. Pensa bem que confusão que nós estamos gerando aí em termos de transtorno de logística, em termos de, para o varejo, também com relação ao aumento de custo, né? Porque esse custo se alterou todo e ele parou de vender aquelas coisas que são que a gente fala por venda por impulso. Então, ou seja, são decretos, muitas vezes, igual o decreto sobre o horário da loja, de fechar ou abrir, outros decretos, por exemplo, de jejum. Eu cheguei a presenciar um decreto que o prefeito pediu um dia de jejum, ou seja, como se nós não tivéssemos um Estado laico, né? Ou seja, para falar sobre isso. Qual é essa postura que a gente precisa entender quando se fala desses decretos? Como que é que eu, como varejista, qual atitude que eu devo tomar? O que eu devo fazer prontamente nesse exato momento para ir dentro da minha loja ou lá junto com os outros comerciantes? Eu devo reunir os comerciantes? O que eu devo fazer, cara? Pois é, bicho. Olha o que acontece, né? O que a gente vê hoje. O que é essa falta de pensamento, de planejamento político acontece no momento de crise. Eu vou reunir como? Eu vou reunir de que jeito? Hoje nós temos que usar esses artifícios. Se fosse em outro momento, você estaria aqui comigo, né? Claro. Fazendo isso ao vivo e não à distância. Mas, vamos lá. Os decretos. Como eu disse, a nossa sociedade, ela acha muito e mede muito pouco, ou não mede nada. Isso é um problema. As autoridades, agora eu vejo o poder que a autoridade política tem. Ele vai lá e baixa. Não, tem que ser assim. Acabou. O prefeito está com medo.
O governador está com medo, os secretários, o presidente está com medo, os ministros estão com medo. Por quê? Nós temos uma chance de passar por isso com o mínimo de vítimas e de problemas possíveis. Só que essas atitudes que estamos tomando, vamos criar, provavelmente, um outro problema, que é o problema econômico, que é o problema uma crise econômica, que nós não sabemos o quanto essa crise vai afetar. Ela é uma segunda questão. Mas, como eu não medi, eu não conversei com os responsáveis, eu imagino como um gestor público, ele começa a tomar as atitudes da cabeça dele, ou da cabeça dos assessores, ou das pessoas que o cercam, ou ainda das informações da mídia, da OMS. Não são informações erradas, mas são informações sem medida. Por isso que fala desmedidas, né? Consequências desmedidas. É que eu não medi. Qual a consequência, ou qual a efetividade daquela medida na minha cidade? Vou te dar um exemplo aí que eu vi ontem na cidade de Lavras. Eu fui aí ontem, a fila da Caixa Econômica tinha mais de 500 pessoas. Ela estava imensa, e as pessoas não respeitando o limite de distância uma da outra. Até porque não dá, né? Não tem estrutura para respeitar isso. O prefeito tem culpa? Não. Ele vai colocar o batalhão lá vigiando as pessoas? Poderia, não sei. Então, vamos lá para o varejo. Todas as medidas, igual você falou, vou fechar a loja, de abrir 8 e fechar 5. É viável? Por que eu estou fazendo isso? É a grande pergunta. Por que o prefeito está fazendo? Aqui na minha cidade, o prefeito, o decreto, né? Ele estabelece que os comerciantes, aqui como tem aquela questão do fiado muito grande, estabeleceu agora até o dia 15, vamos abrir o comércio geral, de 8 ao meio-dia. O comerciante, aí a associação interviu, sentou com o prefeito, conversou, para colocar de 9 a 1, para facilitar pelo horário bancário. Não mudou muito, mas pelo menos deu uma folga, um alívio ao comerciante, para que ele possa ter sua loja aberta, eventualmente receber um fiado, fazer o seu acerto no início de mês. É o melhor caminho? Não sei. Foi medido? Por que foi estabelecido de 8 a 1? Como você disse, eu não achatei o horário de funcionamento, eu não aumentei o fluxo de clientes naquela loja, posso ter aumentado. Foi fácil, foi melhor ou pior? Algumas medidas como o isolamento vertical que alguns pregam, ele é melhor ou é pior? Depende. Numa cidade, é uma opinião minha, né? Uma cidade onde o nível de infestação, se a gente pode falar assim, é baixíssimo, o isolamento vertical poderia ser uma opção, desde que fosse bastante conscientizado e o uso de máscara, por exemplo, vamos ao exemplo lá do prefeito de Belo Horizonte, obrigatório, né? Obrigar todo mundo que sai de casa a sair de máscara. Eu poderia pensar no isolamento vertical numa cidade onde eu não tive nenhum caso, onde as pessoas, as barreiras sanitárias nas entradas estão sendo respeitadas, as pessoas efetivamente têm acesso à máscara, à água, sabão, à higienização. Poderia. Uma cidade igual São Paulo, Belo Horizonte, ou até mesmo Lavras, poderia ser pensado no isolamento vertical, que é aquele onde só o grupo de risco fica em casa? Não sei. Eu teria que medir. Outra coisa interessante, quando a gente fala de ações políticas, né? Passei numa barreira, tinha um profissional de fisioterapia lá, fiscalizando. Não seria mais interessante esse profissional estar nas casas, ajudando o pessoal a trabalhar as medidas preventivas? Não sei. Agora, o varejo. Onde o varejo entra nisso? Com seu poder de convencimento. Eu não preciso falar no profissional, no empresário, no dono de loja, como prefeito, como candidato a vereador. Não preciso falar. Mas ele precisa entender o seu papel de liderança, o seu papel de formador de opinião na cidade. Isso é importante. Isso é muito válido. Pois é, Walter. Eu ficaria aqui, assim, várias horas conversando com você, porque eu acho que tem muito debate. E você que está aí no nosso canal pode aí nos comentários fazer perguntas, nós vamos debater isso, eu acho que vale. E o tema mais importante aqui não é o que o Walter acha, não é o que eu acho, e sim levar você do varejo a participar mais efetivamente como esse líder. E você já tem esse papel de líder, igual o Walter já disse mesmo, você tem esse papel de líder, você precisa ter essa posição de líder dentro também dessa sociedade. Então, muitas vezes você varejista fala, não, hoje é
política, eu não estou querendo envolver com isso. Tem que se envolver, porque você tem esse papel, esse cunho social aí, esse papel de cunho social que deve ser cada vez mais pregado, impregnado aí dentro da nossa sociedade. Não é isso, Walter? Walter, a última, talvez, aí para você falar para a gente, e aí você pode fazer uma conclusão, por causa do tempo mesmo. Para você, uma pergunta, o que você acha que hoje o varejista, está lá, o lojista, a loja dele está fechada, ele está com essa loja fechada aí, já faz mais de 15 dias, dependendo da cidade que ele está nos assistindo. Outras cidades estão abertas, estão funcionando normal, mas naquela cidade onde o varejista está tendo essas pressões, tanto de horário de fechamento, qual a postura que ele deve tomar agora? Qual a primeira ação que ele deve tomar, que você acha que ele deve fazer aí, para que ele possa realmente ter uma ação proativa diante da política aí? Então, Ederson, como Aristóteles já dizia, né, a política é a arte de fazer amigos na cidade. Legal. Ele trazia essa ideia. A política é a arte do entrosamento, é a arte de buscar opiniões, de confluir opiniões, né? De reunir opiniões e levar e dar uma fluência a essas opiniões, a esses pensamentos. Então, varejista, empresário, que esteja trabalhando ou que esteja em casa, primeira coisa, vamos criar laços, vamos criar, vamos organizar, vamos nos organizar. Sua associação comercial é forte? A sua associação comercial é representativa? Não. A sua associação de classe te representa? Não. Vamos buscar outro caminho, vamos fazer uma nova associação. Junta lá 3, 4, 5 pessoas. Vamos trabalhar, vamos buscar. Você não tem acesso a um deputado estadual, um deputado federal? Busque esse acesso. Hoje, liga para quem tem. Vamos conversar, vamos ver a opinião desse profissional. E vamos criar amigos na cidade. Vamos criar laços, relacionamento, vamos criar uma rede. Isso é que importa. Sozinho eu não faço nada. Sozinho eu não consigo me fazer ouvir. Eu só me faço ouvir a partir do momento em que eu me coloco como protagonista do sistema, seja buscando cargos institucionais, seja trabalhando nos bastidores, mas somente se eu fizer o relacionamento, a minha rede de contatos, a minha networking, como o pessoal gosta. Isso é que precisamos. Inicialmente é isso. Busque as pessoas que estão na mesma situação que você e se una. Junta opiniões. Nós só vamos conseguir sair de qualquer crise, até mesmo da crise de liderança, unidos, através de opiniões. E nesse momento, nós buscaremos os líderes, buscaremos as pessoas que nos representarão. Isso é o mais importante agora. Se eu não me unir, seja na minha entidade, se eu acho que ela me representa, ou não, seja com uma entidade paralela, se eu não me unir, eu não tenho força. Eu viro gado, como muita gente fala, né? Eu viro manada. Eu não tenho opinião. Então, gente, primeiro ponto, vamos buscar apoio junto aos nossos. Vamos buscar apoio junto às pessoas que pensam igual nós. É isso que importa hoje no momento. Viu, Emerson? É isso aí, Walter. Muito obrigado, Walter. Eu não posso deixar de falar para você aqui sobre esse livro, Crise para Alguns, Solução para Outros, um livro onde nós reunimos aí 22 profissionais para falar em 205 páginas. É claro, se nós disponibilizássemos aqui, e tem ele no modelo físico, muito legal, mas nós estamos fazendo a um preço simbólico o e-book dele, você tendo acesso a todas essas informações lá no site da evarejo.com. Então você pode entrar lá, o Walter já tem o seu exemplar, eu sei disso, ele comprou, adquiriu com a gente, já degustou isso aí, e tem muitas informações ali que vão te ajudar a melhorar essa comunicação, a melhorar esse network, a melhorar cada vez mais esse relacionamento que você precisa ter com sua equipe, com o fornecedor e principalmente aí com os órgãos públicos que nós precisamos cada vez mais estar alinhados. Muitas vezes, né, Walter, eu vejo alguns varejistas conversam comigo e falam assim, não, Edson, vamos voltar naquele cara ali, era muito mais simples, esquece esses políticos aí que sempre roubaram, sempre fizeram, então vamos escolher esse cara aqui, que ele é simples, ele não sabe nem falar direito, então ele não vai roubar, porque infelizmente isso é uma coisa que foi, né, criada dentro da política, infelizmente.
A gente acredita em muitos políticos honestos, mas também nós sabemos que tem essa crença que foi criada por alguns modelos que foram já intitulados aí do nosso país. E aí, Walter, o cara vai lá e escolhe aquela pessoa totalmente despreparada, porque vou ajudar ele, né? Porque ele é muito simples, ele pega ali na enxada, ele está ali realmente na nossa praça, conversando com a gente. E aí, Walter, funciona ou não? Então, Ederson, Aristóteles também falou sobre isso. Aristóteles falou que a única profissão que não precisa de preparo, ou que o pessoal entende que não precisa de preparo, é o político. Então, só que é uma mentira muito grande, né? E ele mesmo fala isso, né? Que a única profissão que todos pensam que não precisa de preparo é a política. Na verdade, você precisa de muito preparo, justamente para poder enfrentar os problemas de forma consciente, de forma efetiva. E esse momento exige isso agora. Nesse momento nem se fala. Exatamente. Assim como todas as outras crises, todos os outros percalços da administração pública necessitam de posições ágeis e de planejamento, e principalmente. A grande crise nossa é justamente o planejamento. E você tem toda a razão quando fala que a pessoa, não, eu vou transferir para o outro a responsabilidade, seja ele preparado ou não. Por quê? Porque a pessoa, ela levanta a bandeira de que odeia política. Só que hoje, você odiar a política é você odiar as regras que te regem. É você odiar tudo aquilo que você tem que fazer. Se você não participa, você vive sendo governado por quem gosta. E esse é o problema. Então, mesmo que você não queira se candidatar, aqui não é uma campanha partidária, né? Se candidatar, se envolver na questão da eleição, que é realmente muito complicada, participe com a sua opinião. Busque o movimento, busque as pessoas que estão na liderança e dê a sua opinião. Em conjunto ou pessoal, mas dê a sua opinião. Isso é muito importante. Pois é, Walter, muito obrigado. Eu ficaria aqui o tempo todo conversando com você, porque é muito bom esse assunto. E você, eu tenho certeza que vai fazer as perguntas aí embaixo, pergunte mesmo, não deixe de comentar, porque isso é importante para quem gosta do varejo. Não deixe de compartilhar também, porque tem várias pessoas que precisam entender um pouco mais essa participação que deve ter mesmo no varejo dentro da política. Walter, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe aí você. Todo esse momento você está disponível para a gente. Tamo junto, Ederson, precisando só chamar. Muito obrigado, foi muito bom. Eu que agradeço a participação, valeu demais. Grande abraço.